gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um quadro do Mulheres que Inspiram e dessa vez estou com uma pessoa muito especial, mas primeiro de tudo também estou aqui com a Badine, minha parceira de sempre. A gente já trouxe muitas entrevistas bem legais aqui para vocês, não sei se vocês já conferiram todas, mas só olhar aqui no canal do Esportudo, curtir, assistir todas e comentar também quem vocês querem que a gente traga para o próximo vídeo. E já apresentando, né, a nossa convidada, que é uma das talents aqui do Esportudo, que faz um conteúdo de extrema qualidade. Vevito, perfeita, talent do Endzone. Acho que nosso papo de hoje vai ser maravilhoso, porque ela tem uma personalidade maravilhosa, então, além de uma ótima criadora de conteúdo, ela também é uma personalidade maravilhosa. E aí, meninas, Vevito, Badine, como vocês estão? Tudo bem, Bagine? Tudo bem, Isa? Primeiro, obrigada pelo convite. Tá aqui e tá nesse quadro e, de certa forma, ser representada por vocês como uma mulher que inspira é inspirador para mim também. Então, vocês estão me inspirando a ser uma pessoa que inspira. Obrigada pelo convite e vamos que vamos. Vou tentar, assim, ser a minha personalidade ser um pouco mais contida, porque eu sou um pouco exagerada, mas vamos. Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz aqui de ter a Devito hoje. Acho que, a gente costuma trazer pessoas de fora, mas também é muito legal a gente olhar para dentro da empresa e ver que tem mulheres muito, muito incríveis aqui, para além do W, dentro do W, então tô muito, muito feliz. E é isso. Então, ó, já vamos começar já com as perguntas, para conhecer um pouquinho mais sobre a Vevito também, para quem não conhece. Muita gente já conhece por causa das redes sociais. Ela sempre tá produzindo muito conteúdo, TikTok, Twitter, Instagram, ela aparece em tudo. Mas para quem não conhece também de onde, né, começou esse seu interesse por esporte, principalmente esporte americano, né, mas vamos uma pergunta de cada vez, que é essa pergunta: como o esporte surgiu na sua vida no geral? Já foi de cara com os esportes americanos? Como que foi? Conta um pouquinho. Cara, comigo começou assim desde pequenininha, pra falar a real. Eu sou São Paulina, né? É uma coisa que hoje em dia eu acabo ficando um pouco mais sofrida, mas quando eu era criança, São Paulo ainda era muito dominante. E o meu pai, São Paulino, assim, quando eu tava na maternidade, ele colocou um macacão de São Paulo em mim. Então, assim, foi uma coisa que foi criada aqui em casa desde sempre. O São Paulo, inclusive, para mim foi um momento determinante, assim, para mim, que foi quando o São Paulo ganhou o Mundial no dia do meu aniversário. Então, para mim foi uma coisa que a Verônica criança já sabia que, tipo assim, que era pra ter uma conexão diferente com aquilo. Mas sempre foi, assim, só com o futebol, né? Foi, ao longo do tempo, assim, eu acho que por conta do São Paulo ter me decepcionado de certa forma, eu acabei começando a acompanhar outros esportes para compensar isso, né? E foi só quando eu fui ficando mais velha mesmo que eu comecei a acompanhar todos, assim, tudo que tinha para acompanhar eu acompanhei, assim, eu virei uma rata. Acho que faz uns 5 anos que eu comecei a acompanhar Bundesliga, Premier League, e assim, começou no futebol. Eu torci pro São Paulo, depois eu comecei a torcer pro Dortmund também. E eu comecei a me interessar por futebol primeiro, de uma maneira internacional, e aí depois que eu fui me interessar por outros esportes, não só futebol americano, mas também acabei me interessando por basquete, eu comecei a acompanhar tudo. Então foi uma coisa assim que esteve presente desde sempre, mas quando eu fui ficando mais velha, começou a ser uma coisa assim que acho que vocês vão saber falar também, tanto quanto eu, que quando você entra nesse mundo é uma coisa muito avassaladora. Tipo, você quer acompanhar tudo, você quer estar por dentro de tudo, você quer saber de tudo. E eu não sou jornalista, né? Então, para mim sempre foi uma coisa que foi meio recreativa e acabou virando profissional, assim, por puro amor mesmo. Então, foi mais ou menos assim a minha trajetória. Antes de passar para a próxima, acho que vale até a gente frisar isso. Conta pra gente, Vevito, qual curso você faz e, né, do nada veio parar aqui, mas a gente vai entrar nessa pergunta de criação de conteúdo e tal, mas só pra já dar esse spoiler. Eu faço biologia. Estou no último semestre de biologia. Daqui uns 4 meses eu vou ser bióloga. Então, então, assim, só pra deixar claro que assim, que eu tô completamente fora do meu eixo, entendeu? Preciso de um Perfeito. momento para deixar o choque bater, que é biologia, Todo realmente. mundo. Não, mas é incrível. E assim, você falou que você tem interesse por muitos esportes, além do esporte que você trabalha hoje.
E o que a gente gostaria de saber é em que momento a NFL, o futebol americano, ele virou talvez mais interessante ou não virou até hoje. Mas como que foi esse processo de você perceber que você queria realmente começar a produzir conteúdo sobre a NFL? O futebol americano é uma coisa que, assim, eu olhei pra toda aquela situação como se fosse um desafio pra mim. Eu comecei a assistir os jogos e eu não entendia nada. Eu falava, cara, isso não faz o menor sentido. Tem intervalo o tempo inteiro. Eu não tô entendendo por que esses caras eles ficam saindo na porrada. Só que pra mim foi uma coisa que, assim, eu via as pessoas próximas de mim assistindo aquilo com tanto gosto. E, assim, eu assistindo o Super Bowl e eu querendo entender mais ou menos, assim, por que aquilo era daquele jeito. E eu lembro que eu assisti um Super Bowl e, enfim, não sei se a galera sabe, mas assim, tem uma off-season da NFL que ela fica meses, a gente fica meses sem jogo. Tipo, Super Bowl geralmente é no final de janeiro, começo de fevereiro, e depois a gente só vai ter jogo em setembro. Então, eu fiquei um ano inteiro, tipo assim, meio que vendo jogos antigos, meio que tentando entender. E eu não entendi nada. E pra mim foi meio que um desafio. Então, o futebol americano pra mim foi meio que, tipo assim, foi uma coisa que foi extraordinária quando eu finalmente consegui entender. E eu vi, nossa, cara, é muito inteligente. Tipo assim, parece que cada dia eu aprendo coisa nova, sabe? É uma coisa que eu ia me aprofundar nisso e eu me aprofundava cada vez mais eu entendia mais. E, tipo, até hoje tem várias coisas, assim, de certa forma, que eu tô aprendendo pra poder, assim, falar melhor sobre. E eu comecei a produzir conteúdo, na verdade, eu comecei a produzir conteúdo no Twitter, eu criei uma conta pra falar do meu time. E, inclusive, aproveitando que são quadro Mulheres que Inspiram, durante muito tempo eu tive aquela conta pra falar do meu time e todo mundo achava que eu era homem. Ninguém sabia que eu era uma menina por trás de tudo, daquele perfil. E, inclusive, foi até engraçado, tipo, quando eu comecei a, enfim, me aproximar das pessoas da comunidade, a galera ficava, meu Deus, você é uma menina. E eu fico, eu sou uma mulher que tá falando sobre futebol americano aqui, isso num perfil escondido. E por conta disso comecei a fazer mais amizades e tudo mais. E era uma coisa que no começo era só pra falar sobre o meu time, mas acabou virando uma coisa mais macro, né? Eu entrei pra uma página que chama NFL da Zoeira, inclusive, foi assim, as pessoas que eu conheci lá, incríveis, assim, me ajudaram muito, me fizeram crescer muito. Comecei a produzir conteúdo por lá. E fiquei uns 2, 3 anos fazendo vídeo por lá, até que o Esportudo me chamou. E agora eu estou aqui produzindo conteúdo pro Esportudo e também pra NFL Brasil. Então, é uma coisa que pra mim, assim, tá sendo meio que recente, de certa forma, mas eu reconheço que eu tô, tipo, ganhando o meu espaço. E, assim, eu tenho plena consciência de, como mulher, eu sou, assim, uma das únicas num âmbito de futebol americano aqui no Brasil que faz esse tipo de coisa, né? Faz esse tipo de conteúdo. Então, pra mim é uma coisa que tá sendo muito nova, mas tá sendo muito gratificante, porque eu, assim, a minha área é completamente fora do que eu faço, completamente fora da faculdade. E eu me encontrei nisso. E tá sendo incrível, incrível, incrível. Conheci pessoas incríveis. Eu tô trabalhando numa empresa incrível que eu gosto muito. E, assim, sinto que sinto que o teto, ele é ainda maior, entendeu? Ai, que bacana, assim, te ouvir falando disso, porque realmente, né, é muito diferente entender o que você fazia, como é que começou ali na faculdade também, e aí esse interesse, como você falou, né, de começar a estudar e, cara, eu quero aprender, porque eu não entendia nada, eu ainda não entendo muita coisa, mas aí eu ficava tipo, nossa, né? E realmente, a gente vê pouquíssimas mulheres, assim, e você até acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer sobre, tipo, cara, isso aqui virou meu trabalho, eu me encontrei nisso. E você falando, tipo, eu tinha uma conta e ninguém sabia que eu era mulher, sabe? Eu acho que isso diz muito ainda do que a gente precisa caminhar, assim, principalmente na NFL, né? A gente vê alguns esportes, em geral, que ainda é muito machista, que a gente só vê homens ali, mas principalmente nisso, né? Aqui no Brasil, a gente não consegue ver tantas mulheres presentes, assim, numa transição ou na produção de conteúdo, e eu acho que você, principalmente o quadro, encaixa nisso, né, de Mulheres que Inspiram, porque você tá muito ali mostrando que existe esse espaço, sabe? Então eu acho que isso é muito importante. Tem outras meninas que elas produzem conteúdo
conteúdo também. Na verdade, a comunidade em si, ela tem muitas mulheres, assim, até que eu sei que eu não estou sozinha. Quando eu, por exemplo, se eu sofro algum tipo de assédio, algum tipo de comentário machista, eu sei que eu não estou sozinha. Eu estou feliz de ter conquistado esse espaço, mas tem outras várias meninas que produzem conteúdo, só que eu acho que de uma forma profissional mesmo, assim. Eu acho que eu tô crescendo bastante, mas assim, até impressionante, porque tem muitas mulheres que acompanham mesmo. Mas, infelizmente, é um esporte muito, muito machista, assim, é muito, muito, muito a comunidade em si, porque como é um esporte em que nem eu falei pra vocês, é uma coisa que parece que as pessoas elas querem sempre aprender mais e querem sempre estar sabendo mais, tem meio que esse lance de, enfim, das pessoas elas sempre acharem que elas sabem mais do que você, e por eu ser mulher, isso acontece mais do que o normal. Então, é uma coisa que eu tô ainda aprendendo a conquistar meu espaço e, de certa forma, botar limites nisso e não deixar isso acontecer, entendeu? Porque se eu tô aqui, é porque, de certa forma, eu mereci. Tenho pela consciência disso, sabe? Mas é difícil, é bem difícil. Acho que ser uma mulher que produz conteúdo sobre esporte no geral sempre vai ser difícil, mas acaba sendo gratificante o reconhecimento. Sem dúvida, se os esportes que são esportes que existem, por exemplo, categorias masculinas e femininas, a gente já enfrenta esse tipo de preconceito, eu imagino e sei como é você falar sobre um esporte que foi dominado por homens por muito tempo. E ainda nessa pergunta sobre as mulheres, você acha que, observando num cenário mais geral, você acha que tem crescido o número de apoiadoras, de fãs do esporte? As de conteúdo você comentou que existem outras e que estão crescendo, mas você acha que no sentido de público, o público feminino tem se interessado mais pelo futebol americano? Com certeza, com certeza. Assim, eu tenho muitas mulheres que assistem os meus vídeos e tal. E eu sinto que isso acaba encorajando, de certa forma, mais mulheres a assistirem, entendeu? Porque elas veem que tem um espaço feminino ali, um espaço saudável e confortável, para que, enfim, para que elas comecem a acompanhar. E, assim, realmente tem muita mulher que assiste. E cada vez mais mulheres assistem. E isso é uma coisa que, em geral, o público, no geral, tá percebendo isso. Em que precisa ter uma mulher no âmbito do futebol americano para representar de certa forma, né? Porque tem muita menina que manja muito, assim. Você vai no Twitter, assim, tipo, vários blogs que escrevem sobre... de uma forma, assim, que eu não faço. Pelo menos o meu conteúdo, ele é pra ser um pouco mais leve, pra ser mais informativo, mas de um jeito mais descontraído. E tem muita mulher que escreve, assim, taticamente sobre, de um jeito que eu nunca ia conseguir fazer. E cada vez mais eu vejo, assim, principalmente nos meus vídeos, eu vejo que tem muita mulher que me acompanha. Inclusive, é uma coisa que eu fico muito feliz. Eu gosto muito dos comentários das meninas nos meus vídeos, porque eles sempre são muito carinhosos, eles sempre são, assim, sinceros, né? Quando é crítica, é uma crítica construtiva, de certa forma, assim, de uma mulher para outra mulher. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém, por exemplo, uma menina veio falar comigo esses dias, falou que ela começou a acompanhar por minha causa e que ela torce pro time dela por minha causa, que é o mesmo time que o meu. E isso é uma coisa, assim, que pra mim é muito, muito gratificante mesmo, assim. E ter esse espaço, de certa forma, é muito mais confortável pra mim, porque eu sei que eu não estou sozinha, entendeu? Ai, muito bacana também, tipo, ouvir isso. E até eu lembrei também de quando a gente começou, né, com a ideia do Sport Tudo W, de fazer conteúdo. Você até falou, né, tipo, a NFL não tem muita coisa, não teria como eu ajudar nesse sentido. Eu sei que eu produzi de outras formas, assim. E eu acho que da mesma forma que você falou, sabe? Eu acho que só de você estar ali conseguindo apresentar o conteúdo do seu jeito leve, tipo, é muito foda, de verdade. O vídeo que saiu dessa semana, assistam, por favor. Eu me evito fazendo a dieta do Tom Brady, bebendo muita água. Tipo, são vídeos simples, mas que você olha ali e, tipo, cara,
olha que legal, sabe? Eu, por exemplo, nunca conseguiria fazer esse tipo de conteúdo, sabe? É o seu estilo e combina muito com você. E eu ia até perguntar nesse sentido, sabe? Como que é pra você fazer esse tipo de conteúdo? Como que, caraca, tive essa ideia aqui, vou colocar no papel e vou fazer, sabe? Como você se sente? Como que é essa ideia toda da produção de conteúdo? Cara, é um processo, assim, tem muita gente que me ajuda, né? A equipe do Enzone em si, eles trazem muitas ideias pra mim, tipo, ver algum vídeo idiota e fala, você podia fazer alguma coisa assim, né? E eu tenho muito um processo criativo, assim, de consumir muita coisa também, né? Eu, tipo, tô o dia inteiro no TikTok ou no Reels vendo o que outras pessoas estão fazendo, e isso acaba ajudando muito pra eu ter minhas ideias, mas... Sendo bem sincera, tem muito espaço extra nessa cachola aqui. E eu não sei de onde que eu tiro essas coisas, assim, que parece que o meu cérebro, às vezes eu fico até impressionada com as ideias que eu tenho. Eu fico, caraca, como é que eu consegui pensar numa coisa tão idiota? E eu consigo. É um dom. É o dom da palhaçada que nasceu aí comigo, entendeu? Mas é um processo que de certa forma, eu sou muito ajudada, assim. Sempre tem muita gente que me manda muita referência. Não só gente da Endzone, mas assim, amigos meus, pessoas que me seguem, falam assim, nossa, você poderia fazer um vídeo assim, tipo a dieta do Tom Brady. Eu tive essa ideia há muito tempo. Eu, inclusive, acho que eu tinha falado com vocês há muito tempo sobre eu querer replicar a dieta de alguns atletas, e isso é uma coisa que, inclusive, eu vou continuar fazendo. Mas eu demorei muito pra fazer, porque eu não tava afim de ficar um dia inteiro sem tomar café, bebendo muita água, sem comer nada com sal, nem açúcar, nada. Eu não tava preparada. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer, porque vai ficar um vídeo incrível. E ficou show de bola. Teve uma repercussão muito bacana, tipo... Você não precisa assistir NFL pra gostar do vídeo. E é isso que eu tento fazer várias vezes, assim, fazer um conteúdo em que não vai ser específico e que vai atrair mais gente pro esporte, porque é isso que eu quero. Eu quero que cada vez mais pessoas acompanhem o esporte, porque eu quero que ele cresça aqui no Brasil e eu quero, assim, conquistar esse meu espaço desse jeito, entendeu? Então eu tento cada vez mais fazer conteúdos mais leves e conteúdos, assim, menos tão específicos e mais informativos de um jeito pra atrair mais gente, entendeu? E juntando com o meu gênio da palhaçada também. Pra ficar mais fácil. Isso, eu até falei aqui antes de começar, Vitor, sabe, só continua, porque eu vou ficar a entrevista inteira rindo até aqui, porque é assim que eu fico quando eu tô conversando com ela ou quando eu tô vendo algum vídeo. Não tem como, é muito engraçada e, tipo, qualquer coisa que sai da boca dela me dá vontade de rir. E não é porque eu não levo ela a sério, levo muito a sério, mas, né, é a Vitor. Só isso já resume. Sim, e tipo, é muito interessante essa abordagem de trazer pelo humor. Principalmente porque pelo humor você traz as pessoas que não necessariamente têm todas as informações, como você falou, como é um meio de entrada. E ao mesmo tempo cria um lugar seguro para as pessoas estarem ali, perguntar, falar, comentar, enfim. Eu acho muito legal, acho que é muito inspirador. Agora, Vivi, de novo, a gente voltando nessa questão de ser uma mulher no meio de criação de conteúdo, no meio de um esporte que por muito tempo foi muito dominado por homens. Qual você acredita que foi o maior desafio que você teve agora em relação ao esporte e à criação de conteúdo? Sendo uma mulher nesse âmbito. Entraram num tópico, assim, que eu vou falar sobre porque eu acho importante. Por ser um esporte que é muito, 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 muito dominado, assim, pelo público masculino, de certa forma. E eu não digo dominado, assim, de ter muito mais homens do que mulheres, mas eu tô falando em questão de dominância mesmo. De ser um esporte que, tipo, em que os homens, eles se sentem mais no direito de querer saber mais e de querer, de certa forma, dominar aquilo e que eles podem falar o que eles quiserem, enfim. E por eu ser uma mulher falando sobre isso, eles se sentem muito no direito, assim, de fazer comentários machistas, sentem muito no direito de vir dar em cima de mim. E eu não tô ali pra receber cantada, pra receber flerte, eu tô ali porque eu trabalho com isso e porque eu estou confortável e eu não preciso ficar recebendo esse tipo de comentário, não preciso desse tipo de feedback, eu não quero. Eu não tô ali pra isso.
E o meu maior desafio foi porque eu sofri muito com isso. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, assim, mais ou menos um ano, que eu tava meio que consolidada ali, de certa forma, eu tive um stalker. E isso pra mim foi uma coisa que me fez parar de fazer, porque tava comprometendo a minha saúde mental, tava comprometendo o jeito que eu fazia os vídeos, a leveza que eu tenho. Eu perdi aquilo em determinado momento diante dessa situação. E porque simplesmente tem homens que eles se sentem no direito de fazer isso com você. E eu, por conta disso, eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, porque acabou comprometendo a minha saúde mental. E isso é muito triste, porque era uma coisa que eu gostava de fazer e acabou me prejudicando muito naquela época. E me deixava com muito medo. E é uma coisa que eu tenho que lidar com isso até hoje, inclusive, porque todas as vezes que, por exemplo, alguém me reconhece em algum lugar, eu tenho esse certo medo, principalmente quando eu tô sozinha, assim, sabe? Quando, no caso, é um homem que me reconhece. E eu tenho esse medo que eu vou carregar, eu acho que por muito tempo ainda, porque foi uma coisa que foi muito traumática pra mim. E, assim, só de eu conseguir falar sobre hoje em dia já mostra que eu, enfim, trabalhei muito com isso e tudo mais, porque se fosse um tempo atrás eu não ia conseguir falar. Mas foi, de fato, foi o meu maior desafio, foi isso. E, de certa forma, hoje em dia eu tento ver os comentários negativos, que sempre vai ter, sempre vai ter. Ainda mais, assim, tipo, quando você tem uma dimensão grande, quando atinge pessoas que são fora da sua bolha, sempre vai ter alguém que vai querer, se acha no direito de, enfim, de fazer um comentário negativo que não é uma crítica construtiva nem nada, ele é simplesmente maldoso. E eu tento muito separar sobre isso, ser sobre aquela pessoa e não sobre mim. E eu trabalho muito com isso, e isso é um desafio que eu acho que vai ser sempre, porque, assim, acho que eu falo por todo mundo. Ninguém gosta de receber ameaças todos os dias e seguir a vida com isso e falar, não, tá, beleza, é uma consequência de produzir conteúdo. Eu sou bem sincera comigo mesma e bem aberta a falar que isso me atinge, sim, de certa forma, mas que eu trabalho com isso para que não afete a minha leveza e o jeito que eu gosto de trabalhar, porque é isso que todo mundo gosta em mim, de certa forma. É por isso que eu conquistei esse espaço. Então, se eu for pra falar um desafio, com certeza seria esse, assim, meu maior desafio, assim, desde que eu comecei a fazer. Eu acho que isso é um ponto que Pode você falar, tocou Beth. que é muito importante. Eu acho que é um caminho que a gente ainda tem muito a construir em relação à internet, num âmbito mais geral, mas principalmente em criação de conteúdo de mulheres. A gente no W, a gente só fala de mulheres e a gente tem uma equipe construída só por mulheres. E, assim, é todo dia, em qualquer postagem que a gente faça de qualquer coisa. Sempre tem alguém que vai se sentir no direito de vir. Desde coisas mais leves, tipo, isso que você tá postando é inútil, de coisas muito mais pesadas, de pessoas que não sabem nem quem tá postando e tá fazendo uma ofensa pessoal, uma pessoa que não sabe quem é, tá postando um conteúdo que ele nem leu inteiro. Então, assim, eu acho que isso é muito importante a gente falar disso em todas as oportunidades que a gente tem. Acho muito importante, muito corajoso você vir falar isso, porque realmente a gente ainda tem muito, muito, muito a melhorar em relação a isso. Acho que a gente tem muita sorte de estar na Por Tudo, que é uma empresa que não tolera esse tipo de comportamento, e em todos os momentos a gente se sente... Bom, eu me sinto muito acolhida quando isso acontece no W e quando acontece pessoalmente com a gente. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que falar muito, muito, muito sobre isso, porque é uma realidade muito cruel. Sim, e eu ia até falar isso também, tipo, da sua coragem, porque é muito bom, apesar de toda a situação ter sido ruim, né? Você conseguir trazer isso e compartilhar, porque eu acho que muitas vezes é a realidade de muita gente, assim, não necessariamente até sendo famosa em um âmbito muito grande, às vezes, né, em qualquer situação do dia a dia a gente tá ali sofrendo por alguma coisa. E eu acho que é muito bom a gente poder conversar sobre isso de certa forma, porque infelizmente a gente sabe o que acontece e o que a gente pode fazer sobre isso é conversar para tentar, pelo menos, né, evitar em alguns casos e que a gente tenha essa corrente, né? E eu acho que, como a Badini falou, aqui dentro a gente tem muito isso.
E você, né, como uma pessoa da comunidade ali dos esportes americanos, da NFL, trazendo isso também, acho que amplia muito esse papel de cada um, sabe? Se você gosta do conteúdo que a Vevito faz, você nunca vai querer que ela receba esse tipo de comentário, ou, tipo, que tenha pessoas nesse nível, né? Então, acho que é legal a gente sempre se atentar a isso pra denunciar, pra conseguir comentar ali também, e, enfim, né, apagar os comentários, mas num geral, e de verdade, muito, muito orgulhosa também da mulher que você é, de estar compartilhando isso, porque é muito importante para outras também, e com certeza a sua presença ali e o seu depoimento também engrandece muito esse debate como um todo, que é diário no nosso papel, assim, eu acho que você disse muito bem, né? Infelizmente é uma coisa que a gente vai carregar no dia a dia, mas que hoje, pelo menos, a gente está conseguindo entender melhor e pelo menos prevenir um pouco, né? Então, acho que a gente encerra, assim, essas perguntas iniciais de uma forma muito boa, porque mesmo com esse debate todo e que tenha depoimentos ruins, experiências ruins, que todas nós já passamos justamente por ser mulher falando de esporte, eu acho que a gente consegue ter esse espaço para falar e para debater, e isso já é um passo muito, muito grande. Então, obrigada por isso, Vevito e Vadini também, esse papo já valeu muito por isso para mim, assim, me sinto muito orgulhosa disso. E pode falar. Eu ia agradecer, Isa, pelo espaço também, né? Porque é uma coisa que nem você falou, dentro do esportudo a gente é muito, muito acolhida, assim. Pelo menos no Endzone, tenho muito a agradecer o PP, que é o supervisor da página, porque ele sempre filtrou os comentários. Ele sempre me inseriu dentro da Endzone de uma forma em que fosse saudável pra caramba pra mim. Então, hoje em dia, basicamente, os comentários nos vídeos do Endzone, eles não existem. Nem no Reels e nem no TikTok. Eu tô numa bolha muito, muito confortável pra mim. E foi muito porque ele me ajudou. Tenho muito, muito a agradecer por ele, porque ele... Quando eu entrei, ele fez absolutamente de tudo para que fosse confortável para mim, porque de certa forma aquele público não estava acostumado comigo, e eu sou uma pessoa, né, eu marco aquela presença que às vezes o público ele não tá acostumado, acaba se sentindo meio ofendido, porque a comunidade NFL é meio conservadora, né, querendo ou não. E ver uma mulher ali sendo completamente explosiva e expressiva, infelizmente acaba incomodando, né? Então, pra ele me orientou muito e ele me ajudou muito a filtrar isso e foi incrível. Obrigada, Pepe, se você tivesse assistido isso. E hoje já tá todo mundo... E hoje já tá todo mundo acostumado, e a Vevito é a estrela também de todas as redes sociais ali. Então não tem nada mais pra vir de comentário. E agora vou passar pro nosso ping-pong. Então, perguntas rápidas, respostas rápidas. E pode começar, Vadini. Vevito, uma ou um atleta? Patrick Mahomes. Um esporte sem ser NFL. Futebol. Seu maior sonho? Assistir o Super Bowl. Uma curiosidade sobre você. Meu nariz é quebrado, dá pra ver? É pra lá. Não dá pra ver. Que bom. Sua maior conquista até hoje? Poder trabalhar com o que eu amo. Seu lugar favorito no mundo? A casa da minha avó. Jogador preferido? Patrick Mahomes. Um time? São Paulo. Qual é a melhor memória que você tem do esporte? Mundial de São Paulo 2005, no meu aniversário de 8 anos. Perfeito. Bom, fechamos o ping-pong e agora vamos para a reta final, que é, né, a nossa pergunta clássica do Mulheres que Inspiram, né? Não pode ser diferente, a gente vai ter que fazer essa para Vevito também. Para você, quem é uma mulher que te inspira? Eu tava pensando muito em quem que eu ia responder nessa pergunta, mas assim, eu posso ser bem, bem clichê em falar que é a Marta. Porque quando eu era mais nova, assim, eu acompanhei futebol desde sempre, sabe? Então, quando eu era criança, eu tentava, de certa forma, conquistar esse espaço dentro de mim. E eu vendo ela, assim, quando criança eu falava, eu posso fazer isso também. Óbvio que eu sou péssima em qualquer tipo de esporte, assim, praticando. Falando sobre
Tudo bem, ótimo, mas agora praticando era péssimo. Só que quando eu era criança eu tinha um pouco dessa esperança, entendeu? E foi uma coisa que foi, de certa forma, eu me senti bem-vinda naquele espaço, assim, sabe? Porque eu, assim, no âmbito social eu não me sentia bem-vinda. E eu via ela e eu sentia que ela me acolhia de certa forma, assim, sabe? Me acolhia, assim, tipo, num espaço em que era um espaço que poderia ser pra mim também, poderia ser para uma menina, que poderia ser para uma mulher. E foi, e foi. Então, de certa forma, ela acaba me inspirando por conta disso. Ai, eu amei a resposta e o motivo também, assim, acho que a gente se sente muito representado também. E agora, para fechar, eu vou, né, pedir também, como eu sempre peço para todas as outras mulheres que passam por aqui, porque muitas vezes quando a gente chama é porque essa mulher tá mandando muito bem no que faz e tudo mais. E como você já trouxe até um exemplo aí, as pessoas se inspiram, né, em você, tipo, cara, eu torço por isso porque eu vi você falando sobre isso, ou porque, né, eu gostei simplesmente que você falou e você também torce para esse time. Então, queria que você deixasse um recadinho, né, para as meninas que te assistem, para as mulheres também que estão começando a acompanhar a NFL ou que já curtem muito, já curtem seu conteúdo, mas que, né, estão te assistindo e que se inspiram em você. Qual o recado assim você deixa para essa comunidade, principalmente, né, para essas mulheres? O recado que eu deixo é que, assim, ninguém tá sozinha nessa. Que a minha, por mais assim que eu demore um pouco para responder, minha DM ela tá sempre aberta para todo mundo que queira falar sobre isso com as mulheres, que queiram falar comigo sobre isso. E que de certa forma, se eu posso ser uma inspiração para produzir conteúdo, assim, produzam. Assim, desde que seja uma coisa leve ou que seja uma coisa mais tática, que seja uma coisa mais específica, o espaço ele existe, ele existe. Às vezes eu acho que eu acabo falhando muito e não acabo divulgando outras pessoas, mas é porque eu realmente sou meio avoada e eu acabo esquecendo. Mas se toda dica que você precisar, qualquer coisa, esse espaço ele existe e eu faço muita questão de deixar ele um espaço confortável e de certa forma, de fazer com que esse espaço que eu tô conquistando seja uma coisa para criar um ambiente saudável para outras mulheres fazerem a mesma coisa, entendeu? Então, assim, não tenham medo de falar sobre. Se vocês se sentirem invalidadas por algum homem, mais sobre ele do que sobre você. Então, tenham coragem de entrar nesse mundo, porque ele é muito gratificante. Quando você realmente cria um espaço dentro, o mínimo que seja, dentro daquele esporte, é gratificante. É só isso que eu tenho pra dizer. Eu amo essa parte porque a gente termina de um jeito muito leve, muito prazeroso, assim, de ouvir vocês falando sobre isso, assim. Então, me sinto também muito grata, só tenho a agradecer por esse bate-papo. A hora passa muito rápido, então, já estamos batendo papo aí por um tempão. E sabe, foi super leve. Acho que a gente também debateu pautas que são importantes dentro e fora do esporte também. E que, né, que se a gente conseguir movimentar o pensamento de uma pessoa que seja que vai assistir isso daqui para incentivar, sabe, essas boas práticas, já fez toda a diferença. Então, Badini, Vevito, muito obrigada. Como a gente tá aqui tudo em casa, ó, as portas estão abertas sempre do W para você, então você sabe disso, né? Mas estamos sempre por aqui. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Assim, foi um papo incrível. Passou muito rápido mesmo. A gente tá meia hora aqui falando. Eu achei que tinha uns 10 minutos. Mas obrigada. Eu vou pedir pra galera seguir o Endzone, hein? O Endzone Brasil produz conteúdo por lá no TikTok, também no Reels. Às vezes eu apareço no Twitter. E também, quem quiser me seguir no meu perfil pessoal é @vevitolas. Eu falo não só sobre futebol americano, mas eu falo bastante de São Paulo lá. Então, é isso aí. Obrigada, meninas. Vamos deixar tudo na descrição, hein? Então, se você quiser acompanhar tudo, todos os canais do Esportudo também, é super fácil de achar. A gente vai deixar por aqui na descrição. E também esse vídeo, curtam, compartilhem, comentem aqui. Como eu falei no início, se tiver alguma sugestão de uma mulher que não pode estar fora, né, dessa nossa listinha de conteúdos aqui toda semana, então manda pra gente. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!